Olá, boa noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à Masterclass do Quality Meeting. Eu já quero agradecer a presença de cada uma e de cada um no dia de hoje por reservarem esse tempo para estarem conosco. Eu sou Verônica Dantas, presidente da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, em Pernambuco. Estamos falando diretamente de Pernambuco, mas sabemos que temos participantes do Brasil todo, e eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença de cada um de vocês. Hoje a nossa Masterclass vai ter como foco Food Service. Vou reabrir. E agora? Quais são as soluções para o segmento de alimentos e bebidas, para A e B? Eu quero iniciar essa conversa, enquanto todos os participantes começam a chegar, agradecendo aos parceiros que estão tornando essa noite possível. Ao nosso parceiro técnico, que inclusive abrilhanta a noite de hoje na nossa programação, que é a Uninasal, a Unidade Recife Graças. Eu quero agradecer muitíssimo ao Grupo C, a Uninasal, a Unidade Recife Graças, por estar conosco, muito bem representados na noite de hoje, pelos nossos painelistas. E aí eu já quero explicar para vocês como vai funcionar a nossa programação. Teremos 2 painéis, cada um de 20 minutos, onde, após cada painel, teremos um espaço para perguntas. Eu já quero também reforçar o pedido para que vocês que estão chegando mantenham as suas câmeras e seus microfones fechados, porque as perguntas serão feitas pelo chat, ok? Para que possamos direcionar aos painelistas e a palestrante final que fará o nosso encerramento. Mas antes de falar sobre a palestra final, eu quero agradecer aos nossos apoiadores institucionais, que tornaram essa noite possível, que puderam fazer junto conosco a divulgação chegar até vocês que estão nos assistindo. Eu quero agradecer ao Recife Convention Bureau, na pessoa do seu presidente Simão Teixeira, e da sua diretora Gabriela Dias. Nosso muito obrigada. Quero agradecer também à Abrazel, na pessoa do seu presidente André Araújo e da sua equipe, o Eduardo Salazar e a Raíssa César, que nos ajudaram a tornar esse evento possível. Quero agradecer também aos co-realizadores desse evento, porque além da ADVB, nós temos mais 2 empresas que tornaram esse evento possível, que é a RPA Network Business e a Vila Lux Consultoria em Produção, que inclusive está aqui nos bastidores fazendo essa noite ainda melhor. E aí, após os 2 painéis, como eu falava, teremos, ao final de cada painel, um tempo para perguntas, teremos a palestra de encerramento com Cristina Souza, que falará sobre gestão em food service, resiliência, tecnologia e reinvenção. Cristina Souza, que é CEO do grupo GS Libra, a GS Libra, que trata especificamente de estratégia para food service. Na noite de hoje, teremos um bate-papo muito leve, interativo e, ao mesmo tempo, muito informativo, muito orientador para todos nós que atuamos dentro, né, da longa cadeia de alimentos e bebidas. Mas não vou me alongar tanto, mas já vou continuar pedindo para que vocês mantenham as suas câmeras fechadas, né, e os seus microfones também, para que possamos manter a atenção nas palestras. Eu quero pedir para vocês que as perguntas vocês direcionem para o chat. O nosso primeiro painel, ele falará sobre um tema extremamente curioso e um tema extremamente importante, que é o atendimento. O atendimento no novo normal, já que é uma expressão tão usada nos dias de hoje. E para falar sobre esse atendimento no novo normal, se é que existe, como proceder, nós vamos convidar ele que, além de especialista em atendimento ao cliente, ele é professor, ele é mestre em linguagem e psicologia, o professor Cleison Graff. Professor, o senhor já está conosco?
Estou bem pertinho de você aqui, olhando esse sorriso belo e maravilhoso. Muito obrigada, professor. Muito Obrigado a obrigada. vocês pela oportunidade. Quando a professora Elza me convidou, eu não podia rejeitar o convite tão amável, tão importante para mim. Então, sempre pode contar comigo. Pode contar com a gente, estarei pertinho de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora a palavra é sua, professor. A palavra é minha, que coisa maravilhosa. Você fez uma colocação realmente bem interessante. Se pode usar essa palavra, né? O novo normal. Na verdade, existe algumas confusões sobre isso. Então, o atendimento no novo normal. Eu trabalho com isso a minha vida inteira, do atendimento, a percepção, a psicologia ajuda muito a gente a perceber isso. Mas como é esse novo normal? Como é que isso pode ser iniciado, isso pode ser percebido? Então, a gente já começa com esse posto de imediato, que é o carinho. É o carinho que você trata as pessoas, que você pode chamar de seu cliente, do seu convidado, como você quiser. Então, essas pessoas é que vão dar a vida à tua vida, na tua empresa. Então, esse é o fundamento de tudo. É perceber que você se encontra nisso. Como será o atendimento pós-pandemia? A significação global do coronavírus vem revolucionando o atendimento. Ele não revolucionou, ele vem fazendo isso. O atendimento ao cliente e o modo das empresas fazerem negócio. Mudou tudo. Né? Mudou tudo. As pessoas tiveram que aprender, desaprender e reaprender para fazer a mesma coisa que faziam antes, de outra forma, que é a mesma coisa. De um lado, eu vou ter o consumidor. No novo normal, tornou-se pensar em estratégias para comprar suprimentos básicos ou solicitar serviços sem arriscar ser infectado pelo novo vírus. Então, isso tornou-se uma febre. Se já estava sendo aperfeiçoado essa quantidade imensa, desacelerada assim, de aplicativos, oferecendo meios para que as pessoas ficassem em casa e recebessem seus produtos, nesse momento ficou muito exacerbado. Aí, do outro lado, eu vou ter quem? Do outro lado, eu vou ter a empresa. O atendimento ao cliente sem contato físico precisou ser otimizado para atender às demandas e garantir a continuidade dos negócios. E isso tornou-se uma coisa muito complexa. A gente tem outro parceiro também, que é o Sebrae. Então, a quantidade de demandas que estamos recebendo para isso é impressionante. E, no final, eu vou dar, inclusive, um bônus para vocês estarem aí. Tá? Então, observa que essa demanda aumentou muito, que eu preciso vender. E tem muita gente vendendo bem. Eu estava com um cliente na sexta-feira passada, e ele dizia: Cleison, eu nunca vendi tanto como estou vendendo agora. Ele tem em Recife 2 restaurantes, acreditem. Ele abriu 3 restaurantes, acreditem. Ele abriu o 4º em plena pandemia. Isso ele me disse na sexta-feira. Nunca ele faturou tanto como está faturando agora. É só você identificar como trabalhar esses nichos. Os aplicativos podem ser grandes parceiros, na verdade são, ou não. É um ponto-chave para a competitividade dos restaurantes. O delivery vem com essa força muito grande. Cada vez mais os clientes buscam conveniência. Contudo, quando o aplicativo resolve praticar subsídios na venda, os produtos similares aos meus acaba deturpando o equilíbrio do mercado. Você não tem como concorrer com isso. Então, é importante que a gente comece a perceber se eu tenho efetivamente esse mercado, eu tenho esse produto, eu começo a ficar de forma exacerbada através da delivery. Bacana. Vou tratar a empresa, eles vão levar todos os produtos, alguém vende, eu produzo e eles levam. Mas observa bem o seguinte: todo esse contato está sendo com essa empresa, com esse aplicativo. Veja que tem diversos já. A cada semana surge um novo. Observa bem que perigo eu tenho. O consumidor passou a ser serviço de entrega, não importando quem faça a comida. Então, o meu cliente, ele passou da minha empresa, do meu negócio, para o serviço de entrega.
Então, dependendo do que ele faça, a estratégia que ele circule, que ele desenvolva, ele vai poder fazer cada vez mais essa situação. Então, tem que ter muito cuidado nessas estratégias que eu estou fazendo. Eu não posso ficar 100% nessa mão aí, porque eu vou ter uma dificuldade imensa, a não ser que eu tenha condições de competir nesse mercado. Observe que as estratégias que o aplicativo vai muito forte, e alguns deles estão criando restaurante próprio. Na verdade, não é restaurante próprio. Ele está criando uma rede de fornecedores para fornecer produtos com um valor bem abaixo do mercado, para que ele consiga recrutar essa quantidade imensa de clientes. Final de abril, a gente participou de um projeto como esse aí. Se não for bem cuidado, a pequena hamburgueria, por exemplo, ela pode ter dificuldade. Ela tem um hambúrguer, por exemplo, 9, 10, 12, 13 reais e pode ser oferecido no mercado por 4,50. Ela não tem como concorrer. Algumas empresas, simplesmente em função disso, principalmente em São Paulo, elas fecharam suas portas. Pessoas que tinham trilha com hambúrguer, ou trabalhar em restaurante, porque não dava para fazer isso. Então, muito cuidado, muita atenção com essa parceria. O atendimento de excelência, mais do que nunca, é a chave para ter sucesso no negócio. Na medida em que a concorrência se torna cada vez mais acirrada, adquirir e fidelizar clientes é fundamental para a sobrevivência da empresa. Preciso gerar isso, eu preciso criar esse momento, eu preciso transformar esse meu cliente em excelência. Não é excelente o atendimento, é a excelência do cliente. Então, essa fidelidade deve ser cultivada, tendo em vista que os clientes estão cada vez mais exigentes com relação às suas experiências com a empresa. Observa bem, não é o atendimento em si só que vai nos fornecer esse retorno, mas, absolutamente, é a experiência que ele teve com a sua empresa, com o seu negócio. Observe, existe uma rede de farmácias no Brasil, ela está investindo muito em atendimento, em treinamento. Vocês entram na farmácia, vê uma pessoa, ela pergunta se você pode colocar algo nas suas mãos, ela sabe que é obrigação dela, ela pergunta se pode, ela encaminha você para uma fila que atende na entrada, você é direcionado, vê uma pessoa muito gentil te atendendo, e aquela pessoa não fica estressada de demorar quanto tempo você precisar. Depois você vai ao caixa, e o caixa trata da mesma forma. Isso em todas as lojas da rede. Quando você sai da farmácia, você chega em casa, aí já vem no seu telefone algumas mensagens perguntando se você comprou tudo. Semanas depois daquela compra, se o medicamento é de controle, ela pergunta se você não tem que comprar a continuação daquele medicamento. Observa? Esse investimento é profundo e ela está monopolizando esse mercado. Aqui em Pernambuco, em Vitória de Santo André, tem uma rede local lá que faz a mesma coisa. E ela consegue fazer. Ela consegue, inclusive, fazer frente às grandes redes. É impressionante aqui. Ela tem meia dúzia de farmácias na região lá, e ela consegue, pelo atendimento que ela tem, ela consegue fazer frente a esses grandes redes. Mas como fazer? Que modelo seguir? Existem diversos modelos, como você criar e gerar uma forma de atendimento de qualidade. A gente fala já há muito tempo. Mas qual delas? Eu gosto muito de trabalhar isso aqui. Na verdade, não existe uma forma mágica, ou quase isso. Existe um modelo que vem sendo aplicado com bons resultados. É como se ela fosse um toque mágico pela empresa que traz isso. Contudo, existe a necessidade de motivação. Entenda que motivação é uma porta que se abre só por dentro. Esse empresário, esse gestor, ele tem que motivar-se e criar estratégia para incentivar seus colaboradores e, a partir daí, eles se automotivarem. Ninguém motiva ninguém. Eu posso estar incentivando. Então, é importante que eu esteja muito consciente disso. O modelo, por si só, não vai dar bons resultados. O jeito Disney de encantar os clientes, acredito que é excepcional. Talvez na minha vida foi o melhor curso que eu já fiz foi esse. É impressionante. Então, a gente vai ver, vou fazer a abertura desse momento hoje, ela se divide em 4 espaços. Vocês vão ver o primeiro, a gente vai trabalhar esse primeiro, e outras oportunidades a gente vai trabalhar o segundo, o terceiro e o quarto. Vocês vão ver que são fantásticos esses passos para você estruturar o atendimento da tua empresa como um todo. Observe que a Disney é o maior fabricante de serviço do mundo. O elemento-chave para despertar o prazer e o encantamento deve ser sempre
atender bem as pessoas que utilizam os seus serviços. O atendimento de qualidade significa superar as expectativas dos seus clientes e prestar atenção aos detalhes. Observe, não é você só que vai fazer isso, mas a outra pessoa a quem você está comandando. Um bom atendimento consiste em conhecer as necessidades e desejos do cliente e então usar todos os seus artifícios do negócio para criar uma experiência única desse cliente. Isso não vai garantir que ele vai ficar com você por muito tempo, mas ele vai ficar por um bom tempo. Você vai inovando, inovando, inovando e vai permanecer. Isso aí. Do mesmo jeito, veja só. Aí me permitam contar uma experiência minha. Há alguns anos atrás, estava fazendo uma palestra em Curitiba, tem uns 200, 300 e poucas pessoas, e no final da palestra, tinha um dono de uma rede de restaurante. Ele disse: professor, muito bom você está falando, isso é muito bacana, mas observa bem, a gente tem que criar um projeto, alguma coisa, para ir para cima dos empregados. Porque na minha casa, lá no meu negócio, eu tenho um quadro de 200 funcionários. É um bocado de alma cebosa. Os outros que riram com isso. Porra, a gente paga, a gente faz tudo por eles não fazem nada. Então, é absurdo, porque eles atendem muito mal, eles atendem pessimamente mal. Aí eu disse para ele: olha, você me convidou para almoçar no teu restaurante amanhã. O que eu vou te dizer é provável até que você não me convide mais, já não me queira mais, que eu fique lá no teu restaurante. Eu disse para ele: da mesma forma que os filhos são a cara do pai, os empregados são a cara do patrão. E, na verdade, no dia seguinte eu fui lá e percebi isso. Ele tratava muito mal o cliente interno. O cliente externo ele tratava bem pra caramba. Mas o cliente externo ele tratava com grosseria, com aspereza, muito sólido isso. Então, ou a gente muda esse atendimento, minha base, transformando esses clientes internos em pessoas respeitadas, ou não vou ter muita dificuldade em produtividade. Então, a ideia é entender o cliente. Não significa saber apenas o que ele precisa. Consiste em se aprofundar em suas características demográficas e psicográficas para saber a melhor abordagem e investir na melhor solução. É esse o objetivo nosso. Então, é esse processo que você olhar a pessoa e a pessoa está deslumbrada como você faz, como grandes empresas fazem e pequenas empresas fazem também. Eu tenho pelo menos uma centena de casos pequenos no interior do estado de Pernambuco, da Bahia, de São Paulo. E existe, que mostra que não é preciso você ser uma grande empresa para você ter uma estratégia boa de atendimento. Você pode ser uma empresa muito pequena, como eu tenho aqui em Salgueiro, como eu tenho aqui em Currais Novos, como eu tenho em Ribeirão Preto. Existe isso. É só você criar, abrir um pouco os olhos e perceber o que está acontecendo além da pandemia. Conhecer os fatores demográficos assegura o melhor fluxo de ciclo de atendimento. É como se você tivesse que encantar o seu cliente, fazer alguma coisa que jamais ele esperasse que você fizesse. Esse estudo consiste de 4 partes. 1, necessidade. Você vai entender, não pela sua percepção, mas o que é que os clientes precisam. Faz pesquisa sobre isso. Você não vai gastar muito. Desejos, traços menos evidentes que definem os propósitos mais profundos desse seu cliente. 3, o que os clientes esperam que a sua empresa e seus funcionários sejam aparentemente, o que eles acham que você tem que se parecer, o que é que eles têm que passar para você se sentir fidelizado por essa empresa, por essa marca, por esse produto. E por fim, emoções. O que os clientes sentem em contato com sua empresa? Ele tem que sentir acima do bom, porque senão eles não vão. Eles podem até pagar bem mais para você. Mas se você presta um serviço não bom, mesmo que você tenha um preço menor que os concorrentes, eles não vão. Como fazer o atendimento de qualidade? Em primeiro lugar, está a composição do quadro de pessoas que comporão sua empresa. Então, veja bem, nesse momento aí, transforma-se grupo de pessoas em equipe, time, isso acaba tudo. E entra no ar elenco. Então, o seu grupo de trabalho é um elenco. Então, você tem que treinar essas pessoas, porque eles é que são os seus astros e estrelas que vão entrar e que vão fazer seu negócio ter sucesso.
Seus funcionários constituem o elenco do show que você vai dar. É um show. Todo dia que você abre suas portas, é um show. Você abre os olhos, é um show. Eles são uma fonte crítica de prestação de atendimento. Para garantir a excelência do espetáculo, você deve ter e escalar astros e estrelas excepcionais. Cuidado quando você for fazer esses recrutamentos. Cuidado quando você for fazer essa forma de assimilação com essas pessoas. Pode ser que talvez você não contrate os melhores, você termine contratando os menos ruins. E isso vai repercutir no teu negócio. Pode até dizer que o mercado está ruim, que tem uma crise. Pô, mas tem empresas que estão subsistindo, tem empresas que estão vencendo. E por que eu não posso passar para esse lado? Eu comece a perceber visão de futuro. Então, tem uma coisa bastante para a gente começar a ver, estar ligado com o mercado, visão de mercado. Isso é importante. Inovação e produtividade. São as 3 regras do mercado. Visão de mercado. É importante. Inovação e produtividade. Começa a perceber essas 3 palavras e você vai entender o que eu estou dizendo. As primeiras impressões são as mais marcantes. Seus colaboradores devem ter noção da importância que é causar uma impressão positiva. Observa bem. Nunca se tem uma segunda chance para causar uma primeira boa impressão. Então, se você queima um filme com o seu cliente, acabou. Observe exemplo de McDonald's e outras empresas também. Observe pertinho de você, tem algumas empresas que fazem isso muito bem. Uma estratégia importante para que a gente consiga ter um bom elenco é treinar sistematicamente todos os seus colaboradores, incluindo você. Muitas vezes a gente vai para um projeto e eles botam, o gestor bota todo mundo no treinamento, menos que está ocupado, não pode ir. Puxa, nós todos somos um sujeito que precisa desaprender, reaprender e aprender de novo. Cuidado, você tem que participar com o seu grupo. Eles necessitam do conhecimento de conceitos e comportamentos característicos da prestação de atendimento que tem como objetivo: 1. Entender os fundamentos da cultura do negócio. 2. Cultivar os valores, missão e propósito de sua empresa. 3. Aprender a internalizar as normas essenciais de segurança. Aí é que eu vou dar para vocês o bônus que eu te disse aí. Olha bem, aprender a internalizar as normas essenciais de segurança. Existe todo um manual com esses propósitos. Você pode ligar 0800 570 0800. Eu vou repetir. 0800 570 0800. Mais uma vez, 0800 570 0800. Outra vez mais, 0800 570 0800. Liga, é o Sebrae. Ele vai te atender e você pede esse manual e você vai ter isso aí. Ele vai te agendar uma consultoria e você vai ter isso sem custo. Não só esse, outros também. O Sebrae também é um parceiro nosso. Tá? Ele está com a nossa instituição, está aqui bem pertinho da gente. Tá? Então, comece a ver isso aí. Esse é um bônus para você. 0800 570 0800. Se você não notou, logo depois, aí a Verônica vai conversar com você, vai explicar isso. Olha que coisa interessante. A Espanha dá uma pista do que pode ser o novo normal de botex e restaurante. Olha bem, há um casal e esse casal está separado por vidros. É como um clima de meio confessionário. Algumas empresas já estão fazendo isso, sabe? Colocam a culpa em cima e tal. Eu vi em São Paulo isso alguns dias atrás. Mas não acredito que ele chegue para isso, sabe? Ele vai criar as medidas restritivas de segurança, de distanciamento, que nesse manual que eu falei para vocês, eles contêm, mas nada assim tão radical. Eu sou Cleison Graco Torreira. Eu sou empresário, sou psicanalista, sou psicólogo, clínico, consultor, sou doutorando em psicologia clínica, mestre em ciência da linguagem e propaganda, sou graduado em marketing, gestão de pessoas, organização de sistemas e métodos, coaching, mentoring, gestão de cooperativas, medicina nacional chinesa, psicanálise, graduado em comunicação, psicologia e administração. Vê bem, para a minha profissão, eu sou consultor de empresas, sou psicanalista, psicólogo, eu preciso estudar isso. Agora, para a tua profissão, para o teu negócio, o que é que você precisa estudar? E o que é que você está estudando? Não me diga que não tem tempo. Você necessita realmente fazer essa reapresentação de você, para você mesmo. Começa a estudar, leia, vai, faz isso, busca, se classifica. Não é ressignificar só o teu mundo externo, é o olhar que você está tendo para o outro e para o teu negócio. Esse é meu telefone,
081 99730418, 999730418, 999730418, 999730418. Liga para mim. Veja só, o que você está fazendo com o seu negócio? É isso. Não é saber o que você já fez, mas o que você fará com as oportunidades da tua vida. Você pode ter tido fracasso, prejuízo, um montão de coisas. Não importa isso. Não é lição, pode até ser lição, mas é importante você gerar, não trilho, gente, mas um trilho, não uma trilha, mas um trilho que sirva como um planejamento. E você vai, através desse planejamento, seguir, orientar e ir para os objetivos que você identificou. Eu estou colocando isso aí, já apresentei já um treinamento sobre isso. Observa bem, eu estou apresentando esse PIA, que, na verdade, é para significar o seguinte: eu não vim aqui para ensinar coisas que você já sabe. O que eu vim trazer para vocês formas que vocês possam fazer o que vocês já fazem de outra forma. Então, nós viemos aqui para te ajudar a enxergar melhor e ver não só um PIA, mas que veja uma floresta. Agradeço a você pelo que você... Muito obrigada, professor. Te agradeço em todos os idiomas desse mundo, ficar pertinho. E termino com essa frase, duas frases. Uma caminhada de 1000 milhas começa sempre com o primeiro passo. Então, perceba isso. A caminhada pode ser longa, mas se você deu o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto, quando você vai ver, já não está tão longe de onde você saiu e está mais perto de onde você quer chegar. E a última, essa daqui, gente, olha. Qual é a tua motivação? Observe que essa é a maior dificuldade do mundo do ser humano. Motivação é uma porta que se abre por dentro. Então, comece a perceber-se quanto e como eu estou motivado para isso. Entende? Não é dinheiro, certo? É propósito. O que é um propósito? Se você vê a missão, o que é a missão? É o que uma pessoa faz, como faz e para quem faz. O propósito é o que você faz, o que você faz. Entende? Então, comece a perceber, identificar propósitos. Tá? Isso aí vai começar a te motivar. Motivar, você vai tocar fogo no rabo. E dessa forma, você pode atingir seus objetivos. Obrigado, querida diretora. Nós que agradecemos, professor. Nossa, que aula maravilhosa, professor. Muito, muito, muito obrigada. Inclusive, eu tinha aqui 2 perguntas para lhe fazer, que o senhor já respondeu durante a apresentação. Uma era sobre diferenciais, né? E aí o senhor já colocou. E a outra era como se reinventar. E aí, ao longo da sua explanação, o senhor já respondeu. E deixou seus contatos, caso, enfim, alguém ainda queira aprofundar, né? E teremos, como eu falei, surpresas no final. Então, aguardem, né? Porque se alguém ainda queira aprofundar, né, professor? Vamos ter... Esse jeito, é isso. Esse jeito de ser, ele é importante. Ele tem esse primeiro momento que é transformar a empresa em elenco. Depois disso, o cenário. O cenário que ele se refere não é um cenário econômico, mas um cenário onde você vai trabalhar. Tá? A mobilidade que você tem no seu restaurante, no seu espaço, e a mobilidade que o povo que trabalha com você tem, então, mobilidade. Então, ela se resume a elenco, que as pessoas trabalham com você, cenário, como você vai criar uma planta, uma estrutura para dar mobilidade e beleza, suavidade, menos custo na tua planta de trabalho. E terceiro é processo. Com que velocidade, com que qualidade você trabalha os processos para atingir isso? Então, são esses 3 momentos. Elenco, cenário, ou seja, e processos. Elenco, cenário e processo. Ou seja, professor, já temos aí a dica de que teremos mais encontros, porque essa é a primeira Masterclass, mas teremos outra, uma programação de Masterclasses. E eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, o senhor fica aqui conosco, enfim, mais um tempo. Porque vamos agora dar continuidade com o segundo painel. Esse que é extremamente interessante, assim como o primeiro, e vale salientar que a pessoa que vai apresentar o próximo painel sobre boas práticas em produção de alimentos conforme os novos protocolos, e aí estamos, né, todos muito envolvidos com esse momento, os novos protocolos, e a produção de alimentos é, obviamente, um assunto instigante. Ela é nutricionista e gastrônoma,
e especialista em controle de qualidade de alimentos. Por favor, professora Elza, que já está aqui conosco. Tudo bom, Verônica? Obrigada, professor Cleison, e aos demais participantes. Ela também é psicóloga, viu? Verônica, além disso, também sou. Também ela é psicóloga, viu? Ai, maravilha, maravilha. Elza, a palavra é toda sua, estamos aí ansiosos para entender como serão esses novos protocolos nas boas práticas de produção de alimentos. Tudo bem, gente? Eu quero agradecer primeiramente a Verônica, né, em nome da ADVB, e, aliás, pela Uninasal, né, que eu estou representando aqui a Uninasal e as demais participantes também. Falar sobre essa questão das boas práticas em produção de alimentos conforme novos protocolos, Verônica, é algo assim que, se a gente for realmente adentrar, nada mais é do que a implementação das boas práticas que já existem há muito tempo, tá? Tem algumas coisas novas, sim, certo? Mas nada que vá, digamos assim, ser tão difícil de ser implementado. Eu acredito que o que seja mais difícil mesmo seja o distanciamento, tá? Mas as outras... e o uso de máscara, que realmente não é obrigatório em determinados locais, certo? Embora o nosso governo colocou como obrigatório, mas a norma federal não diz isso. E para tratar um pouco sobre esse tema, certo? Eu trouxe a norma técnica, certo? Que é um documento orientativo para a produção segura de alimentos durante a pandemia da Covid-19, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Com ela também eu venho trazendo a resolução RDC 216, tá, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Isso aqui é o que rege bares, padarias, restaurantes, lanchonetes, delicatessen. Essa seria a bíblia do nosso dia a dia, de quem trabalha com controle de qualidade de alimentos, certo? E trouxe também, tá, a pesquisa realizada também com o protocolo setorial de serviços de alimentação, bares, restaurantes e lanchonetes, fase 1 do governo de Pernambuco. Então, veja que é um arcabouço de normas e protocolos que a gente tem que avaliar, certo? Para poder implementar em nossos estabelecimentos. Então, os protocolos sanitários, se nós formos ver, tá? Eles são alicerçados nesses 4 itens: distanciamento social, higiene pessoal, limpeza e higiene de ambientes e a comunicação. Tá? Então, o que é que eu quero comunicar para o meu cliente, o que é que eu quero comunicar para quem vai comer o meu produto, certo? Como o próprio professor Cleison disse aí, nós precisamos encantar, né? E o encantar vai muito além de só ofertar hoje em dia comida bonita. Nós queremos também ter a segurança que estamos comendo e vamos ficar bem. Embora não se tenha nada assim validado que comida transmita Covid, tá? Mas tem a questão da entrega, a questão da embalagem superficial e outros itens, não necessariamente a comida em si. Tá? E pensando nisso, um pouco sobre a saúde do trabalhador. Tá? Então, quem trabalha na área sabe que é muito comum. As pessoas antigamente estavam gripadas e elas continuavam trabalhando. Hoje, pensar nisso é um suicídio. Tá? Então, não dá mais para ir adiando coisas que antes a gente fazia de conta que não existia, certo? Iríamos colocando debaixo do tapete e hoje isso aí está aberto, ou seja, não podemos mais realizar isso. Tá? Temos que criar esses protocolos de saúde, certo? Incentivar o funcionário a dizer se ele está doente, incentivar também se alguém da família dele está doente ou esteja apresentando sintomas que sejam parecidos para a Covid, e temos também aí que pensar em medir temperatura de funcionários também, tá? E dependendo do local, até de clientes, certo? Eu trouxe aqui essa mão aqui cortando tomate, tá cheio de band-aid, se vocês perceberem, tá? Isso aí, em alguma época, haveria possibilidade de ser feito isso. Isso quer dizer que também nunca esteve correto fazer isso, tá? Mas, como eu disse, às vezes se fazia vistas grossas, mas hoje é impensável, tá, se trabalhar dessa forma, tá? Então, quando a gente pensa na saúde do trabalhador, nós temos que pensar nisso. Se eu penso na saúde do meu trabalhador, eu estou ofertando também uma comida de qualidade, não estou infectando funcionário, não estou infectando possivelmente aí clientes. E isso aí é algo sério, a gente tem que pensar nesses protocolos sim. Tá? O que é que nós vamos fazer se essas pessoas de repente aparecerem com algum sintoma? O uso de máscaras.
Quem trabalha no ambiente cozinha, sabe que dependendo dela, nós temos 45 graus, 35. É meio insano utilizar isso, tá? A norma federal diz que não é obrigatório utilizar, mas que você tem que criar meios para ofertar uma comida com qualidade. Ao mesmo tempo, ela diz que nós temos que ter um distanciamento de 1 metro entre um e o outro. Dependendo da cozinha, ela tem 2, 3, 4, 5 metros. Então, nós não temos como fazer isso. Então, o uso da máscara, ela está vindo aí também, nesse modelo, como algo a mais para proteger tanto o funcionário quanto os colegas de trabalho, certo, dentro desse ambiente. E pensando na distribuição, que seria o garçom, nós estamos pensando aí também na proteção do funcionário, na proteção do cliente, que, dependendo do local onde nós estejamos, o cliente não vai aceitar sem usar máscara. E aqui em Recife, tá, pelo protocolo do Estado, é obrigatório o uso da máscara. Tá? Mas quando nós lemos a normativa, né, federal não diz que é obrigatório, você tem que escolher. Agora, tudo bem, fiz a escolha para o uso da máscara. Eu estou cedendo ao meu funcionário a quantidade correta de máscaras? Porque não é só ceder uma máscara, tá? Uso de máscaras dentro de ambiente de cozinha, isso não é novo. Possivelmente alguém já foi aqui em um shopping e viu alguém cozinhando lá e estava usando máscara. Tá? Agora, qual o tempo de uso dessa máscara? Tá? Se antes isso não era visto, agora é obrigatório se ver. Ou se rever esse procedimento. Tá? Pensando aí na proteção tanto do funcionário quanto do cliente. Higiene e saúde do manipulador, se vocês perceberem, isso já existe na 216, tá? Desde 2004. Então, aqui eu estabeleço regras para o manipulador de boas condutas, tá? Como ele deve higienizar essa mão, tá? E, logicamente, que hoje, né, agora, muito mais, porque era uma guerra efetiva a gente fazer com que o funcionário higienizasse a mão. E hoje é algo que já está virando, digamos, algo muito corriqueiro. Mas o corriqueiro, digamos assim, para quem vai até o estabelecimento. Mas como efetivamente essas pessoas estão higienizando essas mãos dentro do estabelecimento cozinha? Tá? Dentro do espaço, na verdade, cozinha. Porque não é fácil. Você está lá na sua atividade e, de repente, para tudo em 1 hora, 30 minutos, 40 minutos, vai lavar a mão. Está fazendo algo para... Tá? Então, como é que você realmente está incentivando isso aí? Então, antigamente se tinha sineta dentro de cozinha, etc. Alguns locais até usam até hoje, mas o que a gente incentiva é o quê? A higienização constante com produtos adequados e de forma adequada higienizar essa mão. Tá? Lembrar que a mão é um dos principais meios de contaminação, seja dentro da cozinha ou em qualquer espaço, tá? Na nossa vida cotidiana, dentro de hospitais, etc. E outra coisa, Verônica, que é bem interessante, e vocês que estão participando, eu coloquei aqui a foto de um bonequinho sentado no chão. Tá? Então, como a gente pensar também a higiene e saúde do manipulador, se eu não tenho espaço adequado para esse indivíduo sentar no momento de descanso dele? Onde é que efetivamente ele vai sentar? O que é que nós estamos dispondo de locais adequados para que esse manipulador não suje sua roupa e não leve sujeira? Porque a gente está pensando nesse momento em Covid, mas a gente tem que pensar também em diversas outras doenças, tá? Que dentro do estabelecimento de cozinha a gente pode efetivamente transmitir para o outro indivíduo, tá? A comida, seu veículo, tá? Proporcionando aí diversas DTAs, doenças transmitidas por alimentos que matam milhares de pessoas anualmente. Tá? Então, isso aí a gente também tem que pensar e repensar enquanto dono de estabelecimento. E aqui os cuidados essenciais. O álcool gel dentro da cozinha é algo que a gente já usa bastante, tá? Há muito tempo. Agora, o modelo e a forma que se usa hoje, e a quantidade de vezes, e além do indivíduo que está, digamos, manipulando o produto, também vai ter que ser cedido, tá? Para quem vai adentrar dentro do teu estabelecimento. Tá? Tem alguns espaços que já estão fazendo kits, tá, de higiene para entregar ao funcionário, aos clientes. Tá? Então, isso tem que ser pensado. E também aí seria toda a cadeia produtiva, ou seja, do cozinheiro, auxiliar de cozinha, a pessoa que está higienizando piso, parede, tá? E também quem está ofertando esse produto, ou seja, o garçom. Tá? Então, como é que você vai fazer esses protocolos e fazer com que isso realmente ocorra? Porque não é simplesmente ter produto, que muitos espaços aqui com certeza já têm esses produtos.
mas é como nós vamos utilizar esses produtos e fazer com que as pessoas compreendam que tem que utilizar da forma correta. Tá? E higienizar a mesa é algo que hoje vai ter que ser o quê? Alguém levanta, passa, mas não é simplesmente passar um Perfex, não é? Um pano descartável ou um papel toalha e vai senta outra pessoa, mas é fazer uma higienização em tudo, cadeira, mesa, tá? Se você tiver tudo que antigamente era as menagens, que seria os galeteiros, né? Hoje você tem que pensar nisso aí tudo em sachê, tá? Para poder ofertar com um pouco mais de segurança aí o teu produto. O armazenamento aqui, tá? Então, na norma, ela vem dizendo o seguinte, se você tem um espaço para deixar esse produto em descanso, você pode até deixar ele dentro das embalagens. Se não, você tem que retirar e só ficar com essa embalagem aqui, tá? Uma embalagem mínima para a proteção desse produto, tá? Você retira as embalagens de transporte, tá? E aí, logicamente, toda a forma de segurança que você tem que ter, prazo de validade, distância, como é que você vai higienizar esse produto ao chegar, se você não tem como deixar esse produto em distanciamento, tá? Deixar um pouco para que ele fique lá e de acordo com, dependendo, tem lá os dias que o coronavírus pode ficar no plástico, pode ficar no papel, tá? E etc. Tá? Então, você pode pesquisar isso aí direitinho e você, se de repente tiver uma área de descanso, você poderia deixar dentro da embalagem que chegou. Se não, você tem que retirar e fazer lavagem, passar álcool nesses produtos para que eles entrem dentro do teu espaço com maior segurança possível. E aqui, higiene do ambiente. Eu trouxe duas fotos, tá? Isso aqui no lado esquerdo, uma cozinha. É uma cozinha em funcionamento, logicamente que é uma cozinha sem controle de qualidade nenhum aqui, certo? Onde as boas práticas não são implementadas, e uma cozinha como deve ser. E se vocês me perguntarem, há a possibilidade de se ter uma cozinha nesse modelo em funcionamento? Sim. A única coisa que nós vamos ter aí são pessoas trabalhando e comida sendo feita. Mas ela não precisa estar da forma como está no lado esquerdo da tela, tá? Mas é interessante que isso parece assim ser irreal, mas ainda hoje nós encontramos espaços assim. Então, esses espaços, gente, estão fadados mesmo. Se antes já estavam, hoje estão mais ainda, tá? E o que a gente precisa então, o espaço, a higiene do ambiente, a gente tem que pensar piso, teto, parede, tudo que as regras já pedem para a gente. Tá? Agora, como eu manter aqui o distanciamento de 1 metro entre um funcionário e outro, aí isso é o que a gente tem que verificar se é possível ou não. Se eu não tenho como fazer isso, eu vou ter que criar meios de proteção para que um não transmita, se houver, né, não seja, digamos, um veículo de transmissão da Covid. Tá? E aí a gente tem que ter o quê? Protocolos de higienização, qual tipo de produto que eu vou utilizar, se é uma solução clorada, se é quaternário de amônia, tá? O que é que eu vou utilizar para higienizar essa cozinha, de quanto em quanto tempo vai ser retirado esse lixo, tá? Então, esses protocolos comuns que nós já temos em relação ao ambiente de cozinha. E o que é que a gente precisa prestar bastante atenção nesse retorno, tá? Reduzir o atendimento aqui é que nós não vamos poder ter em nosso estabelecimento o número que éramos habituais a ter, tá? O número habitual de pessoas. Então, vai ser reduzido de acordo com o que foi estabelecido nas normas. Em alguns locais, 40% do que você vendia, você pode voltar a ter, né? Então, depende muito dos espaços. O bom seria aí você também, você não produzir alimentos em excesso, até porque hoje, nunca foi e hoje mais ainda, a gente não pode estar perdendo produto, tá? E dependendo, mesmo que você armazene, dependendo do que seja, não dá para guardar para o outro dia. Não só questão em relação à segurança, porque com certeza quem está trabalhando no formato de segurança tem todos os critérios, mas a questão que depende do produto, às vezes não serve. Textura muda, sabor muda. Então, o bom seria aí pensar também em trabalhar com reservas. Horários alternativos, aí para os funcionários trabalharem, uma vez que você vai ter um número reduzido de pessoas, tá? E essa questão de distância entre mesas, tá? A distância entre mesas, que nós vamos ver já já, mas que o que se pede entre mesas seriam 2 metros, e entre uma cadeira e outra, pelo menos 1 metro. Tá? Esse aqui seria o salão. Aí está aí todo mundo medindo, mede, mas vejam, não adianta eu ter só isso, digamos assim, no chão, se eu tiver fila, se eu for, digamos, um selfie ou
precisar ter uma fila no meu estabelecimento e colocar essa marcação no chão. Ou simplesmente fazer esse distanciamento com menos mesas, menos cadeiras. Mas é a gente conscientizar também a pessoa que irá ao nosso estabelecimento. Então, se você tem a lista das pessoas que normalmente costumam ir no teu restaurante, manda e-mail para ela, manda uma mensagem, segue essa pessoa no Instagram, entendeu? E se comunica com ela para que ela vá ao teu estabelecimento também com consciência, tá? Que ela tem que respeitar esses distanciamentos e tem que respeitar também as normas que estão em vigor, porque não adianta só ter norma, elas precisam ser aprendidas e precisam ser compreendidas e postas em prática, tanto pelo dono do estabelecimento, pelos funcionários, como também pelas pessoas que frequentam a casa. Quando a gente pensa no cardápio, quem aqui nunca foi no cardápio, não sujou a mão de gordura e etc. Então, esses cuidados que às vezes passavam um pouco despercebido, hoje não pode mais. Se você tiver um cardápio e você ainda quiser ir no modelo físico, você tem que pensar em ter algo que seja, digamos assim, lavável, tá? Ou que passe álcool e esse produto, esse cardápio, ele não se desfaça. Então, tem que ser algo plastificado. Tá? E se você puder, tá? Porque tudo aqui a gente tem que pensar nos diversos espaços, não é simplesmente vou fazer, mas sim se o espaço tem condição de ter ou não. Então, se você não tem condições de ter o cardápio online, então, onde a pessoa abre no seu próprio celular e escolhe, ou qualquer outra ferramenta, você pode ter esse físico, mas ele tem que ser estilo plastificado, onde você possa higienizar cada mão que passa, tá? Ele não é para passar por várias mãos. Se tiver 2 pessoas na mesa, teriam que ter 2 cardápios, e esses cardápios terão que ser higienizados em seguida. Aí vejam que isso muda, tá? Então, há um investimento realmente em capacitação, tá? Há um investimento na compra maior de produtos químicos, certo? E há um investimento também em comunicação. E esse aqui, minha gente, é o nosso grande desafio. Aqui no lado esquerdo, um restaurante aquilo, e no lado direito, um restaurante buffet. É aquela proteção contra a saliva, isso já era solicitado há muito tempo, já existiam regras e normas, e alguns espaços não seguiam. E quando nós percebemos aqui na área de buffet, daquele onde você paga um preço fixo e come à vontade, normalmente não tinha, tá? Então, como a gente pode pensar agora e trabalhar com esse tipo de estabelecimento, fazendo com que o indivíduo se sinta seguro ao adentrar e comer esse produto, tá? Então, algumas coisas foram colocadas, ou seja, tem que realmente existir essa proteção contra a saliva, na frente e nas laterais dessa mesa, tá? Há a possibilidade de ter alguém servindo essa comida, porque dependendo do espaço, o indivíduo não vai ter condições de entregar uma luva para a pessoa pegar nesse talher, porque como esse talher é coletivo, eu não posso pensar em várias pessoas pegando ao mesmo tempo esse talher, tá? No mesmo formato, ou seja, ele pode pegar ao mesmo tempo, mas se ele estiver calçado com uma luva, porque mesmo que seja com o álcool em gel, tá, passado na mão, as pessoas não vão querer, e dependendo da forma como você passa o álcool também, como você está higienizando sua mão, não surtirá tanto efeito. Então, esse modelo aqui é algo que precisa ser repensado mesmo, certo? Onde as normas precisam ser muito rigorosas e você tem que se reinventar para poder servir produtos e as pessoas voltarem ao teu estabelecimento. Aqui o delivery, né, pode ser o delivery com o entregador, ou então você produzindo as pessoas retirando do seu espaço, tá? E aqui, vejam que tem uma figura legal. Lá vem dizendo que essas caixas, os boxes, não podem ficar no chão. Aqui é uma foto de internet que eu peguei. E é interessante que essas pessoas não têm esse cuidado. E o estabelecimento, ele tem que ficar muito atento a isso. Eu digo isso porque eu moro aqui na Zona Norte, certo? E eu passo por vários restaurantes que utilizam esse sistema de entrega. E é interessante, vocês que estão aí me ouvindo, tá, me escutando, que eles ficam nesse modelo mesmo, porque não tem onde eles sentarem. Essas caixas ficam no chão e, dependendo da rua, passam até por cima de esgoto, tá? Independente de qual que seja o entregador, tá? Então, esses cuidados, o dono do estabelecimento, ele tem que ter, porque ele pode estar perdendo aí cliente sem saber o porquê. Nem sabe porque eu deixei de comprar naquele estabelecimento, porque
Quando eu contrato um serviço, eu tenho que entender se esse serviço está de acordo com as normas que eu quero. Tá? Então, de quanto em quanto tempo essas caixas são lavadas? Isso tem que estar na norma que tem que ser lavada. E que ela não pode ficar no chão. Tá? E vocês estão vendo aí um festival de pessoas sentadas nessas caixinhas onde vão a comida também no chão. Mas se você tivesse, fosse de uma forma correta, essas caixas precisam ser lavadas, higienizadas, certo? Quando o entregador leva a comida, ele tem que lavar a mão, ele tem que passar o álcool também na mão, certo? E aqui um sistema de takeaway, onde você pode produzir e levar, e a pessoa passa no seu estabelecimento e recebe esse produto. E as normas de higiene também precisam ser muito bem postas, tá? Essa comida, ela vai ser fechada, você pode passar um filme e ainda colocar, digamos aí, uma embalagem externa. Isso aí seria pensando na proteção até excessiva para que não se leve nenhuma contaminação aí na comida mesmo para dentro da casa das outras pessoas. E comunicação, tá? Isso é algo que a gente não pode deixar de mão. A gente tem que comunicar todas essas normas, essas regras que estão surgindo e esse novo formato de estarmos ofertando comida, oferecendo alimentos para as outras pessoas, e os funcionários precisam compreender isso, precisam entender e abraçar efetivamente isso aí, tá? Como algo que é real e que para nós nos mantermos firmes em pé, nós precisamos mudar de comportamento, tá? Adquirir novas formas de pensar e novos comportamentos. Os clientes também precisam ser informados, eles precisam compreender, tá? Não é simplesmente dizer você não pode. Isso aí mostrou tipo as cabines. Isso aí quando a gente percebe é legal, é ótimo, mas daqui a pouco será que vai ser? Será que isso é um novo modelo? Tá? Não sabemos ainda. Mas ao mesmo tempo esse cliente precisa compreender o que é que você faz dentro do seu estabelecimento, tá? E o que é que isso vai trazer de benefício para ele. Isso tem que ficar muito claro, que boas práticas das implementações desses protocolos é pensando também na saúde e benefício do nosso cliente. E os entregadores também. Se ele está entregando a minha comida, ele também merece todo um respeito, certo? E merece também, tem. Se você está pensando isso como custo, não pense, tá? Porque ele é que está entregando a tua comida, o produto final. Então, como é que ele está entregando isso? Como é que a pessoa está recebendo? Porque o que fica não é a imagem da empresa que entrega, e sim o produto que eu estou recebendo, tá? De onde eu comprei. Isso tem que ser muito bem pensado. E a forma de pagamento também, tá? Então, temos que pensar em todas essas formas. Forma eletrônica, tá? A maquininha, se for maquininha, passa filme e depois passa o álcool. As formas eletrônicas onde esses modelos aqui, onde você não precisa de maquininha, são mais interessantes, mas a gente ainda vai ter restaurante que vai ter cliente usando dinheiro, tá? E você não vai se negar a receber dinheiro. Dependendo dos locais onde nós estejamos, tem gente que não tem cartão e etc. Tem gente que quer pagar em dinheiro. Então, pagou em dinheiro, tem que se pensar na higienização da mão dessa pessoa, do espaço e tudo mais, tá? Então, isso aí tem que se pensar também nos protocolos de higienização da maquineta, da mão do funcionário e da mão do cliente. Ou seja, o álcool tem que estar também nesse setor de pagamento. O álcool em gel a 70%. E também as pessoas ou os estabelecimentos que usam valet, tá? Então, essa pessoa vai dirigir o seu carro, vai pegar no volante, na sua chave, tá? Então, o que é que você está fazendo para que eu entregue o meu carro com segurança para você? Tá? Então, você vai ter álcool em gel para essa pessoa, a pessoa quando entrar no carro vai passar, você vai permitir passar, você vai dar uma toalhinha umedecida com álcool. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, tá? E uma coisa lá, deixa eu só voltar lá atrás. Quando a gente pensa em higiene do manipulador, como muitos funcionários, eles andam de ônibus, então você tem um espaço para que ele tome banho ao chegar? Como é esse espaço? Então, isso tudo tem que ser pensado, tá? E aqui, para nós finalizarmos, eu trouxe isso aqui muito mais como algo para pensarmos, algo como uma anedota, tá? Se antes a gente, não há uma anedota, mas algo para a gente refletir, na verdade. Se antes nós fazíamos, às vezes, e dependendo dos espaços, um pouco de gambiarra, hoje a gente não pode mais pensar dessa forma, tá? Precisamos pensar com seriedade o nosso espaço, o nosso restaurante, a nossa lanchonete, a nossa delicatessen, a nossa padaria, certo? Porque
De gambiarra você pode até viver por certo tempo, mas não eternamente. E eu acredito que todos que estão aqui desejam ter um espaço bom, adequado para poder servir comida com segurança tanto para o funcionário, que o funcionário também come lá, para o cliente, e para que todos tenham saúde e comam bem, e pensando que não vão, e se for levar para sua casa, não vão levar nenhum tipo de doença, tá? Não só Covid, mas qualquer DTA. Tá? Muito obrigada. Esse aí é o meu contato, certo? Eu coordeno o curso de gastronomia da Uninasal, graças, e esse é meu número de celular. Muitíssimo obrigada. Obrigada, professora Elza, muito obrigada. Nossa, mais uma aula. Inclusive, temos perguntas, mas algumas foram respondidas ao longo da sua apresentação. E aí, como considerações finais, eu queria que você sugerisse para Irene Lima, que deixou aqui um comentário, né, enfim, em forma de pergunta, como ajudar, né, o terceirizado a ter essas boas práticas, já que estamos falando muitas vezes de um terceiro que não temos controle. Então, a sua dica, né, em relação aos terceirizados e as suas considerações finais. Já trazermos a Cristina Souza. Já a Cristina que entra com a gente. Tá. Um terceirizado, ele também é nossa responsabilidade, porque eu é que tenho o poder de compra. Eu é que estou contratando ele. Então, eu é que tenho que dizer o que ele tem que ter para eu poder contratá-lo. Certo? E aí, cabe a gente também repensar tudo isso. Tá? Deu para compreender, Verônica? Seja um terceirizado de entrega, seja um terceirizado para uma compra de um chocolate, seja um terceirizado para uma compra de um caldo ou de qualquer sobremesa. Tá? Eu estou terceirizando um produto ou um serviço e eu é que tenho que estabelecer o que é que eu quero. Se é no ramo da alimentação, logicamente que eu tenho que pensar em todas as questões de segurança. Tá? Claro. Tem que ser muito bem visto. E aí, bom, mais perguntas bom, Irene e outras pessoas que quiserem aprofundar, a professora Elza deixou o contato, né? E aí vocês vão poder aprofundar e aí tirar mais dúvidas que vocês tenham. Eu quero formalmente, já fiz isso no início, mas eu quero formalmente agora agradecer ao professor Cleison Braff, à professora Elza Alexandre, a essa parceria técnica que nos deram aula na noite de hoje sobre o atendimento no novo normal e as boas práticas nesses novos protocolos em relação à produção de alimentos. Muito obrigada a ambos e vamos mantendo o contato e aí todos os participantes vão receber informação sobre os contatos dos palestrantes e alguns presentes que aí vamos, através dos palestrantes, fornecer para vocês mais informação, conteúdo, manual, enfim. Mas eu não vou estragar a surpresa, não. Vocês vão receber por e-mail. Fiquem atentos. Muito obrigada, professora. Posso falar só um segundo, só um minuto, menos de um minuto? Por favor. Bem, quem tiver interesse em saber mais, certo? Pode enviar mensagem para mim. Esse é o meu número de WhatsApp, ou pode também enviar mensagem pelo e-mail que eu disponibilizei. A Uninasal é uma instituição que tem projetos sociais também, e nós também disponibilizamos para algumas empresas. Nós temos até um portfólio também, tá, Verônica? Onde as empresas que desejarem, nós estamos ofertando cursos de boas práticas, implementação, bem como controle de qualidade, área de ficha técnica e tantos outros. Então, entre em contato conosco, nós agendamos e nós podemos também ofertar isso enquanto para a sociedade, não é? Seria a resposta da faculdade para a sociedade civil, tá bom? Maravilha! Ou seja, a ligação entre o mercado e a academia e fazer esse intermédio é também papel da DVB. Estamos muito felizes, professora. Muito obrigada. Para os empresários também que desejarem, tá? Perfeito. Já começaram a ganhar aí presentes. Muito obrigada a ambos. E agora nós vamos passar à segunda etapa, né, da nossa masterclass, do nosso encontro da noite de hoje, já agradecendo a ela, que vai falar sobre gestão. Nossa, que desafio, né? Vai falar sobre gestão de food service e o quão a tecnologia, a resiliência, a reinvenção, Cristina Souza, podem contribuir para esse momento. E todos que fizeram inscrição, que estão aqui na noite de hoje, marcaram lá na inscrição o que gostariam que Cristina falasse.
e eu não vou dizer ainda qual foi o resultado da pesquisa, Cristina, né? Não vamos falar. Eu coloquei. É você que vai falar, tá? Porque sabemos que existem muitas dores. Então, elencamos algumas, né? E houve aí uma que foi, né, a mais votada, e você vai abordar esse tema. Exato. As perguntas vocês enviam pelo chat, tá? O chat é esse balãozinho que está aí embaixo na tela de vocês, do lado da câmera do microfone. Como a Irene, vocês mandam aí o comentário, mandam a pergunta que a Cristina vai responder. Cristina Souza, que é CEO da GS Libra, especialista em estratégia em gestão para food service. Cristina, a palavra é sua. Obrigada, querida. Obrigada a todo mundo. Boa noite. Parabéns, professor Cleison, Elza, também pelas apresentações. Estava aqui acompanhando atentamente, porque no final a gente acaba sempre se complementando, né? Então, pessoal, eu vou compartilhar aqui a minha tela para trazer a apresentação que a gente preparou aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, vou fazer uma rápida apresentação de mim mesma aqui, para vocês me conhecerem um pouco. Eu sou formada em nutrição, fiz especialização na área de marketing, fiz vários cursos na área de varejo também. A gente acompanha demais o mercado de alimentação fora do lar. Eu trabalho em food service tem mais de 20 anos, comecei na área de produção mesmo, né, fui nutricionista de produção. Depois fui para a área de marketing, trabalhei mais de 10 anos nessa área e há 10 anos empreendi, especialmente esse ano, mês de agosto, a gente está completando 10 anos de empresa. Faz 2 anos que eu fiz uma fusão da minha empresa com o Grupo Gouveia de Souza, que é uma das consultorias mais antigas do mercado de varejo. A Gouveia tem 35 anos e a Gouveia não é mais uma consultoria, né? A Gouveia é uma holding que abarca várias outras empresas junto. Então, aqui só para ilustrar um pouquinho, né, são várias empresas diferentes, são 18 empresas no total, eu sou uma delas. Dentro da empresa nós temos uma área de inteligência de mercado, tem uma diretoria, tem uma área específica nesse assunto, que é extremamente especializada no setor de food service. Eu pedi autorização, trouxe alguns dados do que a nossa área de inteligência de mercado produz, então estou bastante contente aqui. Eu gosto de trazer dados novos e tal, mas a gente sempre pede autorização, em muitos casos são estudos pagos, estudos específicos, né, pagos por alguns clientes. Hoje, aí em Recife, nós somos representadas pela regional aí, pela Irene e pela Milena, da Saber Cuidar. Nós temos em Porto Alegre uma outra regional representada pela Clarice e pela Júlia, e agora a gente está credenciando uma pessoa no Rio de Janeiro também. Então, além de São Paulo, a gente tem aí esse foco de atender nacionalmente. Na verdade, a gente já atendia Brasil, o que a gente está fazendo é amplificar o nosso alcance, a nossa estruturação para estarmos mais próximos do cliente e com mais competência por profissionais que conhecem mais as regiões, tá bom? Bom, vamos lá, deixa eu olhar aqui meu tempo, porque depois a Verônica me manda umas mensagens aqui, pessoal, sabe? Ela fica brigando comigo se eu ultrapasso o horário. Bom, vamos lá, falar um pouquinho da empresa, né? A nossa atuação, ela vai desde a cadeia de abastecimento, indústria, distribuidor, atacadista, operador logístico e todos os operadores, desde o independente. Então, se você tem uma pastelaria, uma loja de sorvete, enfim, um pequeno restaurante por quilo, até uma grande rede como um McDonald's, Bob's, uma rede de franquias, ou o varejo alimentar, porque dos supermercados, das lojas de conveniência, a gente tem também oportunidades para empresas do nosso setor, né? Então, é isso que nós fazemos, enfim, há bastante tempo, e dentro do time a gente tem gente de todas as qualidades e competências para ajudar normalmente, tá bom? Bom, falar um pouquinho das preocupações, né, a Verônica estava sinalizando, e aí a gente queria saber o que está tirando o sono de vocês, né, essa foto é muito fofa, mas assim, o que está incomodando tanto, quais são as preocupações mais intensas? Na verdade, acho que desde o dia 20 de março desse ano, né, 22 em alguns lugares, a gente vem passando por grande angústia no setor, né, então a grande preocupação sinalizada por 87% das pessoas é a retomada do fluxo. Então, como é que eu vou fazer para retomar o fluxo? Ontem em São Paulo foi o primeiro dia, na cidade de São Paulo, de reabertura,
e a gente combinou aqui, algumas pessoas da equipe foram almoçar fora, e a resposta é, puxa, estava tão tristinho, as mesas espaçadas, os funcionários pareciam estar com medo da gente, os clientes falando muito baixinho, podia até ter uma música, porque estava tão tristinho o ambiente. Só que isso não é diferente do que a gente ouviu de outros países. Portugal foi assim, na Espanha foi assim, nos Estados Unidos foi assim, é uma readaptação, né? Acho que tanto o professor quanto a professora Elza comentaram um pouco disso, né, desse processo de transição. Segundo ponto, segurança alimentar, não vou ter nada para falar, porque a professora arrasou aí, deu todas as dicas, todas as informações, gestão de pessoas, quando a gente fala de atendimento, o professor Grayson também falou, Jason falou também muito detalhadamente. Gestão financeira e compras não foi nem citado como uma grande preocupação, fiquei até, não exatamente surpresa, mas achei diferente, assim. Então, antes da gente falar das preocupações, eu queria falar um pouco com vocês sobre o cenário de mercado, tá? Por que eu vou trazer esse tema? Porque eu gosto da contextualização. No food service, tudo exige contexto. No food service, hoje, eu comparo, né, eu sou nutricionista, fiz estágio no hospital, né, como muitos de vocês aí que eventualmente são da área, ou mesmo quem não é da área e já teve alguém internado, é aquela sensação de cada dia é uma evolução, cada dia é um detalhe, cada dia é um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho, com muito cuidado, com muita atenção. Então, eu vou falar um pouquinho do cenário pré-pandemia, né, porque já vivemos dias muito melhores, né? Então, como é que era o food service no Brasil pré-pandemia? Parece que foi há 2 séculos atrás, mas não, foi há 4 meses atrás, né? Então, fechando o ano de 2019, né, comparando 2019 com 2018, houve um crescimento de gasto de 5%, né, o faturamento total do mercado de alimentação fora do lar foi de 215 bilhões, a gente cresceu 4% do tráfego, ou seja, tivemos 15 bilhões de pessoas visitando os nossos restaurantes, bares e tudo mais, e a gente teve um crescimento somente de 1% no ticket, ou seja, foi mais gente para a rua, gastando menos, igual, ou, enfim, o que era, né, no ano anterior, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar como é que as coisas estão por agora, já eu falo. Como é que estava ainda a perspectiva de crescimento, né? O que tinha crescido até 5%, o que cresceu de 6% a 10% e alguma coisa que cresceu mais de 10%. Nada tinha crescido mais de 10%. Então, o que são as operações tradicionais do food service? É a padaria, é a lanchonete, é o restaurante por quilo, são os ambulantes, né? Aqui a gente chama de vendors, mas são ambulantes. Isso aqui é uma pesquisa internacional, tá? Então, por isso tem alguns termos em inglês. Eu peço desculpas, mas a gente acaba não traduzindo, porque a gente recebe a tela pronta e coloca aqui para vocês. Então, dentro do que é a operação do food service tradicional, o que mais tinha crescido as operações de padarias e os ambulantes de uma maneira geral. Ambulantes ou as pessoas que fazem bolo em casa, que fazem doce em casa, e aí depois os empratados aqui no que a gente chama de fast food moderno, que é aquele restaurante que é um fast food, mas ele te oferece o produto num prato, não é unicamente um sanduíche, né? E aí o restante cresceu tudo na casa de até 5%. Perfeito, vamos lá. E o que a gente estava esperando para 2020, né? A gente tinha identificado já um aumento da complexidade do comportamento de compra refletido cada vez mais no food service. O que é essa complexidade? É a pessoa se preocupar com a origem do produto, de onde veio, como você cuida. Então, tudo isso que a gente está vendo exacerbado agora na época da pandemia já existia, agora só está mais forte, mais intenso por conta do nosso confinamento. Depois a gente tem a situação de delivery, né? Delivery continua crescendo em 2 dígitos, impulsionado pelo digital, né? Esse contexto que nós já tínhamos da digitalização, que também foi super intensificada, tanto o professor quanto a professora Elza comentaram. Aí depois o digital para além do delivery, outros modelos de interação, tanto do meio de pagamento, click
collect, ou seja, já tínhamos sementinhas do que está se desenhando agora, né, e fortalecendo na pandemia. Uma ampla oportunidade em ocasiões, continuando impulsionando variados segmentos e produtos. O que é isso? Puxa, a gente viu um crescimento específico, como a gente falou anteriormente, do fast food empratado, ou seja, é aquela refeição que eu quero rápida, quero pagar um preço menor, mas eu não quero um sanduíche exclusivamente. Culturalmente, o brasileiro gosta muito disso, né, da refeição com uma cara mais caseira. E a inovação continua ampliando as oportunidades em produtos e experiência, outro ponto que já foi falado também. Atendimento não é só atendimento, é a combinação de produto, de experiência. Bom, aí, pumba, veio o coronavírus, né? Como é que a gente está hoje aí? Peguei esse gráfico hoje, tá, gente, para poder olhar aqui bonitinho. Talvez agora no Jornal da Noite deve ter até atualizado os números, mas hoje a gente tem 1.600.000 pessoas, mais ou menos, infectadas, mais de 65 mil mortes. Então, é um cenário bastante preocupante. Na frente da gente só tem os Estados Unidos, né? Esse aqui é o dado global, mas quando a gente olha, só temos os Estados Unidos. Aqui no Brasil, né, estou falando com vocês aqui de São Paulo, a gente está bastante preocupado, mas felizmente com o conceito de abertura desigual por cidade, isso tem dado bastante esperança aqui para o setor. E aí vamos falar dessa questão de contexto, né, que eu tinha trazido para vocês anteriormente, né? Como é que está o cenário do food service de uma maneira geral? Esse aqui é um dado que vem da Cielo, tá? E o Instituto Food Service Brasil, do qual nós somos associados, ele reanalisa esses dados e aí a gente construiu esses gráficos. Aqui, o que está considerado? Qual foi o período, né, que está aqui comparado? A semana 10 de 2020 contra a semana 10 de 2019. Então, aqui quando a gente olha, vamos falar de restaurantes, tá? Aqui a gente tem bares e restaurantes, alimentação especializado, hiper e super e atacado. Para o nosso assunto aqui hoje, vamos tratar de restaurantes. Então, a semana 10, contando ano a ano, né? Janeiro, por exemplo, tem 4 semanas, e aí por aí vai, só para vocês entenderem qual é a métrica. Nós vínhamos num crescente até o carnaval ali, em março, e aí tivemos a queda, 79%. E aí, quando a gente fala de resiliência, olha que interessante, 79% de queda, 80% de queda, à medida que todo mundo foi conseguindo, todo mundo não, mas muitos de nós conseguiram se reorganizar, a gente conseguiu ter um pequeno crescimento, 1%, 2%, é coisa muito pequenininha, mas na média, hoje, a queda consolidada é de menos 58,7%. Eu li uma matéria ontem falando que o resultado do McDonald's nesse período é menos 41% do previsto, ou seja, uma grande rede, ela sempre está mais estruturada e pelo reconhecimento, pela confiança, por pontos, inclusive que a professora Elza bem colocou, acaba que as pessoas dão uma preferência para consumir por esses locais, pelo fato deles também estarem mais na mídia e terem uma agressividade de contato com o público. Então, assim, acho extremamente importante a gente olhar cada um desses pequenos movimentos, porque são situações que a gente tem que comemorar cada itemzinho da régua, tá? Bom, como é que a gente está olhando a Covid dentro da economia, né? A gente teve uma situação de percepção, né? Ou seja, 11 de março, puxa, Covid está no Brasil. A realidade, né, dia 24 de março, oficialmente foi decretado que os estados, que as cidades tomassem atitudes mais drásticas, incluindo aí o lockdown, o fechamento. Depois, nós tivemos um pico bastante crítico no dia 15/4, e a partir do dia 27 de maio, nós começamos a ver algumas cidades reabrindo, especialmente na região sul do país, na região centro-oeste. Algumas, infelizmente, tiveram que fechar recentemente, Porto Alegre, agora Mato Grosso também está fazendo um abre e fecha lá específico, e a gente ainda não se encontra nem na recuperação e nem na normalização, mas o recomeço está aí, enfim, o recomeço vem acontecendo de maneira extremamente diferente, né, cidade a cidade, estado a estado, e a gente também está acompanhando. Vamos lá. Fizemos uma pesquisa e perguntamos para os consumidores o que
Quais são suas expectativas na reabertura? E aí a professora trouxe muitas questões ligadas à confiança, né? Então, a preocupação com segurança alimentar, com higiene, toda essa combinação é o que vai trazer confiança, experiência, transparência e expectativa. Tudo isso junto é o que vai, de fato, reacelerar os nossos negócios. E aí, ainda nessa pesquisa, a gente perguntou onde você está menos confiante de ir. E aí, o balcão do fast food, né, que é aquela mesa conjunta, né, compartilhada, o restaurante self-service hoje é um grande alvo de preocupação das pessoas, pelos motivos óbvios, muitas pessoas pegam, né, seguram no pegador, abaixam ali, já tem solução, já tem alternativa técnica, mas nesse momento da pesquisa isso foi respondido. E os quiosques também, de uma maneira geral, porque as pessoas entendem que os quiosques estão mais expostos. Então, o nosso grande trabalho, quando a gente fala em retomada, é trazer segurança e mais certeza para as pessoas, né? Bom, o que está previsto? Como é que a gente está enxergando tecnicamente a recuperação, tá, gente? À medida que volta ao trabalho, então, a gente tem falado muito, o home office vai continuar para sempre, o home office é muito importante. O home office, ele vai continuar para uma parcela da população, mas ele não é linear, nem todo mundo pode trabalhar no home office a vida inteira. Você é vendedor de sapatos, não vai ficar em home office, você trabalha numa loja de roupa, não tem home office para você. Então, na verdade, à medida que eu tenho que voltar para o trabalho, que eu posso voltar para o trabalho, hoje aqui no Brasil a gente já tem mais de 80% dos shopping centers abertos, e são polos, né, comerciais, e tem um impacto aí importante na movimentação da economia. Eu preciso consumir um snack, né, um lanchinho da manhã ou à tarde, eu preciso almoçar, se eu trabalho à noite eu preciso jantar na rua, né, se eu estou em casa ainda, eu acabo cozinhando na hora do almoço, muitas vezes, e peço jantar em família, até por questões ligadas hoje em dia à economia, e o delivery pelo brasileiro ainda tem um mindset muito forte, né, um pensamento muito forte, muito ligado à questão do jantar ainda, a proporção é sempre maior. Quando volta a educação, aqui em São Paulo, a história, né, no Brasil todo, mas assim, a gente está acompanhando muito aqui no estado de São Paulo, a previsão é de voltar em setembro, então, à medida que as pessoas voltarem a estudar, vão precisar almoçar fora, fazer lanches à noite, né, se for uma universidade. O que deve ter um retorno um pouco mais lento? O hábito de fazer compras, comer fora, né, almoço e jantar em família, ou almoço e jantar sozinho. Então, são pontos que vão retomando, mas a gente não pode ter a ilusão de que amanhã o nosso restaurante vai lotar, que o bar vai bombar. Não vai, gente, assim. E aí eu vou dar um pouco de alternativas do que a gente enxerga, tá? E a parte de entretenimento também vai ser um pouco mais lenta, mas a gente já começa a ouvir, né, especialmente no setor de eventos, que, puxa, pode fazer o evento sim, com espaçamento, com lugares marcados, né? Então, começa a vir soluções. E aí, por fim, um retorno muito lento, que talvez essa geração de jovens fique muito marcada, a questão das baladas, né, dos bares, enfim, com música, que realmente o conceito é de aglomeração, não tem balada com pessoas distanciadas, não existe muito isso, e as viagens, talvez as pessoas ainda fiquem mais ou menos reticentes aí, né, de acordo com a situação. Bom, vamos falar especificamente sobre os temas que a gente trouxe aqui. O primeiro deles é resiliência, né? O que é resiliência? Resiliência, falando de física, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidas a uma deformação elástica. Uau! Então, por exemplo, eu aperto uma mola, quando eu solto, ela volta para a mesma forma, que inclusive é uma peça de carro, né, um amortecedor. E falando como figura de linguagem, é a capacidade de se recobrar facilmente, se readaptar às mudanças. Então, é isso que a gente sempre fala, o setor de alimentação, a gente chora, a gente sofre, mas a gente é muito resiliente e, de fato, eu acredito muito nisso. Como é que a gente faz para ser resiliente, gente, nesse contexto? Eu brinco que parece que é uma luta livre que não acaba nunca, né?
Então, a primeira situação, fazendo exercícios. Gente, olha, faça exercícios, se mantenha em movimento, isso é muito importante. Se você faz yoga, faça. Se você faz uma caminhada, faça. Compra uma esteira para colocar em casa, faz qualquer coisa, mas que você se sinta bem. Isso é muito importante para a nossa sanidade. Dormir bem, então se precisar de uma taça de vinho para dormir melhor, tome uma taça de vinho, vá dormir bem. Faça bem suas refeições. Por que tudo isso é tão importante? Isso é o nosso básico, e se a gente não está bem, a gente não passa para a nossa equipe uma tranquilidade, uma segurança. Saia de grupos tóxicos. Gente, tem grupos de WhatsApp que eu participo, as pessoas reclamam o dia inteiro. Não faça parte desses grupos. Encontre um grupo positivo. Então, né, como é que eu faço para ser resiliente? Encontrando um grupo positivo, onde as pessoas, né, trazem otimismo. Esse trabalho aqui que o Quality Meeting está fazendo é sensacional, gente, porque a gente se inspira, respira, chega de chorar, tá doendo muito, mas assim, vamos em frente. Comemorando cada pequeno sucesso, motivando o outro. E se você for o que fica negativo o tempo todo, mude, não faça isso. E aí, assim, olha, eu trouxe essa matéria aqui, tá pequenininha, mas assim, saiu ontem no Estadão, aqui em São Paulo, falando assim, pizza no almoço? Ninguém vai pedir pizza na hora do almoço. E esse aqui é o Ricardo Garrido, de uma rede que chama Companhia Tradicional de Comércio, ele tem vários bares, vários restaurantes aqui diferentes, e aí o Ricardo pegou e falou assim, a gente vai abrir sim no almoço, a gente vai abrir uma loja só primeiro, aí a gente vai, à noite, as pessoas quiserem o delivery ou quiserem o take-out, a gente vai oferecer. Aí a semana que vem ou daqui 3 dias a gente vai abrir a próxima, a gente vai abrir a outra, a gente vai abrir a outra, e assim a gente vai aprendendo e vai retomando. Então, ser resiliente é isso, é não ficar sofrendo pelo que a gente não tem condição de mudar. E aí, na verdade, uma coisa que é extremamente importante, e o professor falou também sobre isso, né, é assumir o seu papel como gestor, né, ter essa visão de liderança. As pessoas dependem da sua visão, dependem da sua, como é que se diz, do seu olhar de águia sobre o todo, né, cuidar bem das suas pessoas, dos seus processos, revisar cardápio, seu estoque, cuidar do marketing, vendas e finanças. Puxa vida, quanta coisa, né, realmente é muita coisa para a gente fazer, e o que a gente está trazendo aqui é só um sopro de caminhos, de possibilidades para a gente poder, né, baixar a bola e aí seguir em frente. Quando a gente vai para o assunto tecnologia, que é um dos outros temas aí que nós elencamos para poder falar, eu trouxe essa foto aqui porque ela reflete exatamente o que a gente quer falar. Como é que a gente vai usar a tecnologia para nós termos mais vitrines? O nosso fluxo depende de mais e mais vitrines. A gente precisa ter muitas vitrines desse tipo. Cris, mas desculpa, você está falando que agora eu tenho que colocar comida numa vitrine na porta do restaurante, na porta do bar, na porta da sorveteria? Não. Eu tenho que construir vitrines infinitas. Olha isso, gente. Bom, acabei de falar para vocês que o food service está todo mundo, consolidadamente, está vendendo menos 58,5% do que vendia. O McDonald's, menos 41%. Como é que eles estão fazendo isso? Eles têm um aplicativo próprio, eles estão no iFood, eles têm a loja com o drive-thru, e agora eles fizeram uma parceria, isso aqui é de dia 17 de junho, ou seja, super recente, com a B2W. Quem é a B2W? Americana, Submarino. E aí você fala assim, gente, mas quem que vai comprar comida nessas lojas? Quem que vai pensar sobre isso? Não sei, o McDonald's fez a parceria, né? Eu tive a oportunidade na semana passada de participar de uma live com um dos presidentes, vice-presidentes de operação do McDonald's aqui no Brasil, e ele falou, a gente quer estar onde o cliente está. Se o cliente estiver comprando panela e quiser fazer um lanche, a gente quer aparecer ali para ele. Esse aqui, ó, é uma loja da Seara. A Seara criou uma loja virtual. Dentro da loja da Seara, você tem aqui uma janelinha escrita Outback. Aí eu falei, que isso? A Seara está vendendo a comida do Outback? Quando você clica, você pede diretamente do delivery do Outback. A Seara é fornecedor de carnes do Outback. Então, assim, te pergunto, cadê a sua vitrine infinita? Aonde mais você pode vender? Você tem uma amiga que tem uma loja de roupa, você pode estar no Instagram dela, ela pode estar no seu Instagram, enfim, pensa um pouco sobre isso.
Outro ponto extremamente importante é criar o teu aplicativo próprio, né? Ter uma forma do cliente também poder te achar, mas eu estou no iFood. Pode estar no iFood, parabéns, tá, né? Vou mostrar aí as plataformas todas. Você pode estar em todos os lugares. De novo, a gente não vai conseguir única e exclusivamente retomar o faturamento quando vocês respondem sobre fluxo, vocês não estão falando sobre fluxo, não precisa ter um monte de gente passando, vocês estão falando de faturamento, a gente está falando que a gente quer mais gente para faturar ali junto com a gente, né, para comprar os nossos produtos ali junto com a gente. Então, aplicativo próprio. Outro, estar nas plataformas de delivery. As taxas são de 12% a 27%, você tem que fazer conta, você tem que analisar, e quando você tem um aplicativo próprio, quando você está em outras plataformas, você tem mais oportunidade de ter os dados dos seus clientes e de se relacionar muito mais com eles. Hoje em dia existem lojas autônomas, então são lojas digitais, isso aqui é como se fosse uma geladeira aquecida, você coloca o teu produto, pode estar, por exemplo, uma banca de jornal. Ah, Cris, mas o meu é um hot dog, não funciona. Tá bom, mas se você tiver uma loja de doces, de salgadinho, de outras coisas, vai funcionar. Então, de novo, tudo não é para todos, mas a gente tem que testar todas as possibilidades. Pagamento digital, nem vou me demorar, porque a professora Elza comentou bastante sobre essa questão. Então, esse é um ponto importante, porque as pessoas não querem transacionar dinheiro o tempo todo, óbvio que na emergência vão usar, mas elas vão sentir mais confiança. Então, esse é um ponto extremamente importante. Cupons digitais. Até deixei o site dessa empresa aqui porque eu tive um pouco de dificuldade de encontrar exemplos, mas hoje no Instagram, nas tuas mídias profissionais, Facebook, qualquer uma que você venda produtos hoje, você tem uma condição de colocar cupons digitais. O cliente não vai recortar um cupom, pegar um flyer, imagina, entregar um papelzinho, um folhetinho para alguém na rua, é ser assassinado, porque a pessoa está com medo de receber aquele papel. Como a professora bem falou, a pessoa não sabe se está contaminada, se não está. E vender pela mídia social e pelo e-commerce. Gente, fazer venda pelo WhatsApp, sensacional. Tem alguns aplicativos que convertem todo o seu cardápio para o WhatsApp e você consegue fazer essa venda. Facebook liberou várias ferramentas gratuitas. Tem o shopping do Instagram. Aqui é uma ilustração de você criar um e-commerce próprio. Se você tem um negócio, por exemplo, que uma parte dele é um empório. Eu tenho geleias, eu tenho farofa, eu tenho itens que são como se fossem um empório e aí eu posso vender esse produto. E aí, por fim, a gente, inclusive, vai ter o nosso ponto físico. Então, de novo, a gente só vai conseguir retomar o fluxo se a gente estiver aonde o cliente estiver. Se nós estivermos exclusivamente onde sempre estávamos, que é, por exemplo, no ponto físico, infelizmente, no primeiro momento, as pessoas ainda vão estar ressabiadas. A gente tem um processo. Infelizmente, a gente assiste vídeos que viralizam um bar no Rio de Janeiro, uma região, em tal lugar, onde as pessoas não respeitaram. Mas, assim, gente, isso é exceção. No geral, as pessoas estão mais preocupadas. Se você tem pessoas como grupo de risco na tua família, crianças, idosos, você vai se preservar um pouco mais. Então, não adianta, o governo tem que deixar eu abrir as portas. Ok, o governo vai deixar você abrir as portas, mas você vai ter restrição de horário, restrição de espaço. Então, busque outras vitrines infinitas. É aí que está o fluxo. E aí, já encerrando aqui a minha fala, para a Verônica não brigar comigo, e o Herão também, para a gente ter espaço para conversar, para falar das perguntas, eu queria dizer o seguinte, que a nossa reinvenção, às vezes, ela precisa ser muito, muito, muito simples. A gente não está falando de um foguete para a Lua, às vezes a gente está falando de, um aviãozinho de papel. Então, assim, às vezes a gente está sofrendo muito, como que eu vou viver, como que eu vou atender os clientes, como, tarará, tarará. Se você tem uma sorveteria que tem 2 mesinhas, tira as mesinhas e atende o cliente na portinhola, vai lá, entrega para ele e acabou, pronto, está resolvido o seu problema. Então, assim, às vezes a gente quer sofrer tanto por uma cadeira, por uma mesinha. Lógico que tudo dói, gente, foi um investimento, é um sonho, mas não é o momento. Infelizmente, a gente tem que assumir que é uma realidade. Aqui eu
eu trouxe algumas notícias de Europa e Estados Unidos, né, onde eu ilustro aqui, por exemplo, na Europa, essa aqui na notícia nem tão novinha, mas assim, os voos crescendo a 26% entre países da Europa, brasileiros estão proibidos, ok, mas se o turismo começa já entre países, é um sinal positivo. Em Los Angeles, os restaurantes reabertos, alguns estados americanos, infelizmente, já voltaram para trás, mas o que muitos chefes fizeram? Quando você tem um restaurante com 20, com 30 lugares, eles reabriram, mas eles só funcionam para você retirar ou para o delivery, mas eles ficam abertos ali para você encontrar as pessoas, para você dar um tchau-tchau para o garçom, para você conversar ali pela porta 2 minutos de máscara e tudo mais, mas não faz sentido abrir, colocar as cadeiras. E aí, quando eu falo do aviãozinho, da coisa muito simples, os italianos só queriam tomar um gelato, então eles não queriam transformar todas as gelaterias em gelaterias digitais, eles queriam ir lá tomar um sorvetinho. Franceses queriam tomar um sol. Então, assim, às vezes a gente precisa de coisas muito simples. Alguns aprendizados da China e dos Estados Unidos. A China já é um país extremamente digital e mesmo saindo da pandemia, o McDonald's, por exemplo, lançou numa live uma nova sobremesa, depois continuou fazendo atividades que eles chamam de live commerce, né? Então, hoje aqui eu estou preparando para vocês tal produto, se você comprar agora, você vai na loja. Então, essas coisas são coisas que a gente tem que aprender, gente, são coisas novas. E aqui nos Estados Unidos, os meios de comunicação, os jornalistas, os portais, adotaram os restaurantes e eles ficam dando notícias, mostrando, contando, fazendo muito dessa sedução. O que eu amo em Recife é como a cultura em Recife é forte, ativa, e eu acho que vocês podem usar muito fortemente isso. Eu sei que eu não estou falando só com pessoas de Recife, a gente tem outras pessoas de outros estados aqui na nossa live, mas queria trazer esse ponto. Vou passar um vídeo para vocês, Verônica e Heron, se não entrar, me avisem aqui no WhatsApp, por favor, porque eu não fico vendo vocês enquanto eu estou mostrando. Esse vídeo é do Outback, pessoal. Tá aparecendo? Não consigo saber. Sim? Verônica, pode falar, Heron? Cris, Tá, obrigada. Sim, posso sim. Tá, sim. Obrigada. Esse vídeo é um vídeo que eu deixei para encerrar aqui a minha fala, tá? Aqui tem meus contatos e tudo mais, mas eu queria... Deixa eu parar aqui. Eu queria dizer que, assim, quando eu assisti esse vídeo, eu assisti o vídeo hoje, coincidentemente, felizmente a gente tem um relacionamento muito próximo com o pessoal da Outback, e aí eu mandei mensagem, eu falei, pessoal, que bacana, parabéns e tal. Primeiro porque dá vontade de ir num restaurante, né? Então, acho que essa é uma coisa muito importante, a gente não ter aquela sensação de estou indo para o hospital, estou indo para um lugar triste, para um lugar chato. E a outra situação é que, didaticamente, eles nos ajudaram a ilustrar para o mercado como um todo, quem está com dificuldade, quem está com dúvida sobre como fazer, assiste esse vídeo 10, 200 vezes e tira as melhores ideias aí, e copia, se inspira, enfim. Mas o Outback é rico. A gente também é rico de criatividade, então, por favor, dê seus pulos. Se não for para inventar, nem venho, né, como dizem. Então, acho que era isso que eu queria trazer. Verônica, obrigada. Acho que é um ponto, assim,
importante a gente falar sobre gestão, falar sobre esses 3 tópicos aí principais, e estou aqui à disposição para as perguntas. Queria dizer que tem uma surpresa nossa aí para o pessoal que tá acompanhando aqui a gente, né? Não quero fazer spoiler, mas, assim, essa coisa da positividade, de estar junto, de ter um pensamento positivo, a gente quer trazer aí como cultura e, eventualmente, poder dividir com o pessoal. Mas vamos primeiro para as perguntas, né? Isso, exatamente. Não dá o spoiler ainda, né? Até porque a gente precisa agradecer, né, essas pessoas que ficaram até agora, até o final com a gente. Se comentou, Cris, sobre a questão da proximidade com o cliente, né? Você pontuou isso ao longo da exposição e mais enfaticamente no final. Na sua visão, como nesse novo formato, né, com essa mudança de comportamento, quem é da área de food service, os empresários que estão nos assistindo, eles podem estreitar esse relacionamento, estar mais próximo do cliente? Sim, sim. Olha, presencialmente a nossa atitude já demonstra isso, né? Então o olhar, né, aquele carinho, aquele jeito caloroso que a gente tem, sem tocar as pessoas, obviamente, acho que isso é extremamente importante, mas assim, quando você abre os braços já, né, eu recebo vários abraços virtuais, às vezes, aquele bonequinho de braços abertos, você já sinaliza, ai, que bom que você chegou. Então, assim, muitas vezes a gente coloca isso, isso é a coisa da limitação, né? Que a gente às vezes coloca, não vai conseguir, ninguém vai me ver sorrindo, tem que tirar a máscara para ver que eu estou sorrindo. Fica de máscara que o cliente vai ficar mais feliz, mais confortável. Então, acho que assim, essa coisa do calor, eu acho que a gente pode transmitir no gesto, né? No olhar, né? E do outro lado, por exemplo, hoje eu marquei com as minhas sobrinhas, meu filho, para a gente poder ir almoçar no sábado, nosso primeiro almoço fora, depois, né, da reabertura aqui em São Paulo. Aí mandei uma mensagem pelo Instagram pro restaurante, ele escreveu assim: oi, Cris, tudo bem? Que bom que você vai vir aqui com a sua família. Então, assim, esse jeito gostoso, próximo, eu falei para ele, ai, que gostoso, eu quero ir hoje, então. Então, assim, eu acho que essa sensação de proximidade a todo ponto de contato é fundamental. Acho que o professor Cleison ilustrou um pouco disso, né, do que a gente transmite para a nossa equipe, como a nossa equipe vai agir, mas, assim, a nossa cabeça de líder, a nossa atitude de líder tem que ser constante, né, nesse sentido. Maravilha, a vontade, na verdade, Cris, é de continuar conversando e tirando mais dúvidas e esclarecendo, só que, enfim, o relógio, ele é pragmático, né? Ele não deixa a gente se estender, ele está ali já mostrando que estamos chegando ao final. E antes de a gente concluir, agradecer as pessoas, inclusive algumas pessoas estão perguntando sobre o material, e aí aproveitando já os 3 aqui presentes, querem material das palestras, tá? Legal. E eu já estou avisando que vamos disponibilizar essa Masterclass na íntegra no canal do YouTube do Quality Meeting. Então, sigam lá o canal, sigam o Quality Meeting nas redes sociais, essa primeira Masterclass de várias que estamos fazendo, mas eu vou contar agora a surpresa, tá, Cris? Só para quem está aqui. Então tá bom, então conta. Vou contar agora. Estou vendo que não tivemos baixas, estou muito feliz. Isso, exatamente. Vocês seguraram bem aí o público. Bom, sabemos que esse momento é um momento difícil, como você colocou. A positividade, ela é fundamental, é um momento desafiador, é um momento que exige muita resiliência, muita criatividade, essa relação estreita com a tecnologia. Então, pensando em tudo isso, e sabendo da sua experiência e o quão importante ter você aqui conosco, eu quero dar para vocês a notícia em primeira mão, que nós vamos, para apenas 10 pessoas, dar a oportunidade de uma mentoria com Cristina Souza, tá? Quem aqui achou bacana ter uma mentoria, eu gostaria de ter uma mentoria com a Cristina Souza, coloca aí um ok, um gostei, um sim aqui para ver. Aqui. Olha, uau, pronto, tem um uau aqui, bota uau, bota sim, ok. Nós vamos ter uma mentoria. E qual a diferença da Masterclass para a mentoria? Na mentoria, Cristina vai para essas 10 pessoas, numa turma fechada, coletar as informações desses negócios. Nossa, tem carinhas aqui, enfim. Show. Vai orientar, vamos dizer assim, de maneira mais personalizada, porque aqui isso foi, né, mais geral, exato. Em cima das dores que foram apontadas, de maneira mais direcionada,
essas dores, né? E sugerir estratégias para que essas dores sejam solucionadas. É uma orientação. Olha, o povo está amando aqui, amei, enfim. Uma mentoria. Que bom. Você fez mentoria antes, Cris? Além da consultoria, porque é como se a gente fosse, né, resumir a consultoria numa mentoria para esse grupo, né? E é bacana porque, assim, quando a gente está em 10 pessoas, a consultoria é sempre bom, mas tudo que você faz sozinho eu acho um pouco solitário, né? É bom, é importante, porque você está personalizando ali para o negócio. Eu sou professora na pós-graduação do Senac, aqui em São Paulo, então estamos entre professores hoje aqui, e eu faço mentoria dos trabalhos, das atividades dos alunos, a gente faz mentoria individual para alguns clientes que não têm a disponibilidade de investir numa consultoria. Então, assim, o que a gente pretende trazer é todo esse know-how, todo esse jeito de trabalhar, né, que é um jeito aí desenvolvido, um método nosso e tal, mas assim, envolver vídeo, trazer interatividade e tornar esses 4 encontros que a gente pretende oferecer na Masterclass com um fechamento, com um grande encontro de fechamento e tal, né, a gente pretende fazer aí várias turmas também, enfim, trazendo convidados e tudo mais, mas assim, com muitas surpresas positivas, assim. Então, a ideia é que a gente consiga viabilizar isso, esperamos aí em 2 semanas, né, acho que trazer esse povo todo aí junto com a gente e fazer essa retomada do food service. Eu estou bastante otimista, hoje eu recebi um post que a Marfrig, por exemplo, vai disponibilizar crédito para os seus clientes ou para o mercado de food service. A Heineken fez isso outro dia. Então, assim, a gente tem percebido a iniciativa privada muito interessada em fazer acontecer. O governo também, apesar de todas as críticas, também tem se esforçado. E eu acho que aí do nosso lado a gente precisa dessa corrente, dessa força, né, desse pensamento e da gestão, né? O professor Cleison falou muita coisa aí de que, tipo, em casa, sentadinho no sofá, nada vira, nem chorando, né, nem sofrendo. E a professora Elza trouxe as questões ligadas a processo. Se você não processualizar, se você não colocar o que já estava previsto há 10 anos, 14 anos atrás, né, que é a RDC 216, não vai para frente. Então, assim, tirando essas questões, a gente vai focar personalizadamente em cada um dos negócios. Eu imagino que em quatro encontros a gente vai conseguir fazer muita coisa boa, viu? Exatamente, Cris. E aí eu vou apresentar agora, eu vou compartilhar a tela, vou fechar minha câmera, tá? E vocês vão ver a tela que eu vou compartilhar, vocês todos que estão assistindo, qual o formato da mentoria e como ela vai funcionar. Como o Cris disse, vai ser um encontro fechado, né, por 2 horas, e aí eu vou apresentar na tela para que vocês possam visualizar. A mentoria vai acontecer em 4 encontros, em horários alternativos, e aí nós vamos enviar para vocês por e-mail. Serão 4 encontros à noite, para quem optar pela turma da noite, que a gente chamou de turma 1, e 4 encontros pela manhã, para quem optar pela turma 2. Vocês vão receber esse calendário. E o último encontro, que é o 5º encontro, vão ser as 2 turmas juntas, também no horário alternativo, no horário a combinar. Até para a gente poder facilitar esse acesso. Às vezes as pessoas preferem à noite, às vezes as pessoas preferem pela manhã. Bom, a mentoria, nesses 4 encontros, vai funcionar em 2 horas, cada encontro, para que a Cristina, como colocou, possa atuar em cima daquilo que for levantado anteriormente pelos participantes. Eu ainda não vou revelar para vocês como é que vocês vão ter acesso a essa mentoria, tá? Vocês vão receber esse acesso por e-mail, tá? Como é que vocês vão acessar essa mentoria por e-mail. Só que o detalhe importante, as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, ou seja, que confirmarem a presença na mentoria, terão 50% de desconto. Mas só as pessoas que estão aqui na noite de hoje, tá? Esse desconto, ele vai funcionar apenas até a meia-noite de hoje. Ou seja, terminando aqui, acesse o e-mail que vocês vão receber essa apresentação com a forma de acesso à mentoria, com a programação e o link de inscrição, tá? Então, as 10 primeiras pessoas vão ter acesso e vão conseguir 50% de desconto. Ok? Gente, muito obrigada. Eu vou reforçar aqui os agradecimentos à Cristina, à professora Elza, ao professor Cleison, a todos que estiveram presentes, aos nossos parceiros Uninasal,
Recife Convention Bureau, a Brasel, a todos os participantes. Temos gente do Rio Grande do Norte, temos gente da Paraíba, temos gente da Bahia, temos gente aí de São Paulo, Cris, temos gente do Rio de Janeiro, e eu quero agradecer muitíssimo vocês terem ficado até agora. Mas a mentoria, vocês vão receber por e-mail essa apresentação e o link de acesso que vai valer para os 10 primeiros até meia-noite. Então, terminando aqui, corram para o e-mail que vai estar lá a promoção só para vocês. Gente, muito obrigada, boa noite e até a próxima Masterclass.